Até os dias de hoje, o nome Mike Tyson remete a um dos maiores boxeadores de todos os tempos, mesmo 40 anos depois dele ter brilhado no mundo do boxe. Na história de hoje, a gente vai entender por que a vida desse cara foi cheia de altos e baixos, e como ele, que tinha tudo para dar errado na vida, conseguiu dar a volta por cima e se reinventar inúmeras vezes. Michael Gerard Tyson nasceu no Brooklyn em 30 de junho de 66. Brooklyn, 1984. Keisha foi a primeira gatinha que me interessou de verdade. O Tyson era o caçula de 3 filhos criados pela mãe, Lorna Mae Tyson. E como o pai biológico do Tyson não estava mais por ali essa altura do campeonato, o pai de consideração dele era Jimmy Kirkpatrick. E já no começo da história do Mike Tyson a gente começa a entender como que era problemática a infância dele e em que ambiente ele cresceu. Porque a mãe dele tinha que pagar as contas, criar os filhos e era conhecida como uma das garotas que trabalhava ali no bairro de noite. E o consagrado que o Mike considerava pai dele, que era esse tal de Jimmy, que havia sido jogador de beisebol na juventude, era supostamente o cafetão da mãe dele. Essa informação por si só já é pesada. Mas se não bastasse isso, o Tyson cresceu nos bairros mais perigosos de Nova York. Em outras palavras, ele era da quebrada. Por isso, aos 13 anos de idade, ele já tinha sido preso 38 vezes. Foi assim que o Mike foi parar na Tryon School, que era um centro de detenção juvenil, para onde eles mandavam os trombadinhos menores de idade. Coincidentemente, foi ali que ele foi notado pelo conselheiro do instituto e ex-boxeador Bob Stewart. Foi ali que ele percebeu que o Tyson, mesmo aos 13 anos de idade, já conseguia levantar mais que o próprio peso no supino. Essa foto aqui não é o Mike Tyson com 20 anos de idade, isso aqui é o Tyson com 13 anos, quando ele chegou nesse centro de detenção juvenil. Então foi justo Bob Stewart ficar impressionado com a aptidão física do Tyson, e foi ali que ele apresentou o Mike a Cus D'Amato, que viria a ser o mentor e treinador dele, quase que uma figura paterna também. 3 anos depois, Mike Tyson perdeu a mãe aos 16 anos e D'Amato virou seu novo guardião legal, responsável por ele. Mas como o Cus era muito velhinho e não conseguia fazer a parte física do treinamento com o Mike, ele conseguia apenas aconselhar, Kevin Rooney era o principal treinador de Mike Tyson, responsável por boa parte do seu treinamento. Ainda como amador, Tyson venceu medalhas de ouro nas Olimpíadas Júnior em 81 e 82, e em 84, Tyson venceu a medalha de ouro na Nation Golden Gloves. Após 5 anos de treinamento intenso com Cus D'Amato e Kevin Rooney, Mike Tyson finalmente fez a sua estreia profissional aos 18 anos. E Tyson não apenas estreou no profissional, mas como ele lutou 15 vezes de março a dezembro de 85. E conforme ele foi nocauteando seus oponentes, o nível da concorrência também foi subindo gradativamente conforme o tempo. Infelizmente, antes mesmo do ano de 85 acabar, Cus D'Amato, o mentor de Mike Tyson, morreu no mês de novembro. E essa perda também foi devastadora pro Tyson, porque ele já tinha prometido pro Cus que ele ia ser campeão mundial. Então agora mais que nunca, Mike Tyson era um homem com uma missão. No ano de 86, Tyson lutou e venceu 13 vezes. Na sua 16ª luta e nocaute contra David Jacko, Tyson havia igualado o recorde de Rocky Marciano de mais nocautes consecutivos. Na luta seguinte contra Mike Jameson, ele bateu o recorde do Marciano, e aí ele chegou a estender a marca para 19 nocautes seguidos. Marca essa que curiosamente seria superada mais tarde por Acelino Popó Freitas. Finalmente, na sua 20ª luta, Mike Tyson teve uma vitória por decisão. Em seguida, Mike Tyson enfrentou mais um oponente inusitado, que foi o líder de gangues Mitch Green. Mitch Green, inclusive, que deu muito mais trabalho do que muita gente imaginava e aguentou a luta todinha com o Tyson. O cara foi brabo mesmo. Saiu desfigurado da luta, perdeu, mas aguentou até o final com o Tyson. Na sequência, Tyson teve mais uma luta marcante contra Marvis Frazier, filho de Joe Frazier, a quem ele também nocauteou na sua 25ª luta. E na época ele considerou como a sua luta mais difícil de todas o combate contra José Ribalta. E pra quem não tá lembrando, Mike Tyson era um cara relativamente baixinho pro peso pesado, porque ele tinha apenas 1,80 e em toda a sua carreira ele enfrentou apenas um lutador mais baixo que ele. E José Ribalta não era um desses caras. Com simplesmente 1,97 de altura, o cubano foi um dos caras que mais deu trabalho pro Tyson na carreira. E em entrevista pós-luta na época, o Tyson falou grilado que ele batia no Ribalta e ele continuava indo pra cima, era frustrante. E o Tyson disse que o Ribalta dava golpes no corpo que deixava
deixava ele com náusea e vontade de vomitar. E por uma dúzia de vezes ele tinha certeza que ele ia nocautear o Ribalta, mas ele continuava vindo pra cima. Então pode-se dizer que foi nocaute, mas foi sofrida essa vitória aqui. Finalmente, em novembro de 86, Mike Tyson cumpriu a sua promessa para Cus D'Amato, quando ele venceu o cinturão da WBC contra Trevor Berbick, aos 20 anos de idade, se tornando assim o campeão peso pesado mais jovem da história do boxe. E após vencer o seu primeiro cinturão da WBC, Tyson conquistou também os cinturões da WBA e da IBF, derrotando James Smith e Tony Tucker, ambos no ano de 87. E é meio confuso esse monte de letra, né? WBC, WBA, IBF. Daqui a pouquinho eu explico isso. Mas os anos de 87, 88 e 89 foram a época do ápice do Mike Tyson, os anos de ouro dele. Note, inclusive, que a frequência do Tyson, que no primeiro ano foi de 15 lutas, no segundo ano foi de 13 lutas, agora já estava começando a decair para 4 lutas por ano, 3 lutas por ano, 2 lutas por ano. E isso, obviamente, era um reflexo claro de que a concorrência e o nível da competição estavam aumentando, mas também era um reflexo de algo que estava começando a acontecer nos bastidores da vida do Tyson e de influências não muito boas que ele estava tendo e que mais pra frente faria o Tyson cair do cavalo. Mas antes disso, essa sequência de vitórias que o Tyson construiu ali no ano de 87, que rendeu pra ele mais 2 cinturões, ficou também conhecido como Heavyweight Unification Series, que foi basicamente um GP de boxe, vamos dizer assim, produzido pela HBO e promovido por um nome bastante conhecido no mundo do boxe moderno, Don King. Daqui a pouquinho eu falo mais desse cara também. Mas foi apenas em 87, após essas vitórias e a conquista desses 3 cinturões, que o Tyson se tornou Undisputed Champion, ou seja, o campeão indiscutível. Mas beleza, agora chegou a parte da história que eu preciso explicar pra você como assim campeão indiscutível, quer dizer que tem campeão discutível? E o que é esse monte de sigla, né? WBC, WBA, IBF, o boxe tem essas bagunças aí, e quem não é do meio realmente fica meio sem entender, né? Tipo assim, o cara é campeão, mas ele é campeão ou ele é só campeão? Então aqui tá uma linha do tempo dos cinturões mundiais do boxe explicados, e vamos dividir essa timeline em primeira, segunda, terceira e quarta era. Começando lá em 1921, quando a NBA, que não era de basquete, a National Boxing Association foi criada, e que posteriormente, lá em 62, ela mudaria de nome para WBA, né? World Boxing Association. Essa era basicamente a primeira grande instituição de boxing que foi lá e falou, temos um cinturão, e por mais de 4 décadas esse foi o único cinturão oficial considerado cinturão de campeão mundial de boxe. Entretanto, após inúmeros relatos de casos de corrupção no mundo do boxing, foi em 63 que surgiu o WBC, World Boxing Council, dando início à segunda era do boxe, na qual agora tinha campeões de um cinturão e campeões do outro cinturão, e se algum campeão conquistasse os dois, ele seria ali o campeão unificado, undisputed, indiscutível. Na época que a WBC surgiu com esse segundo cinturão, ele era muito mais prestigioso e respeitado e considerado do que aquele primeiro cinturão, justamente por conta dessa questão da corrupção, porque a WBC veio para ser uma instituição que preza ali pelo esporte, mas é isso, de 63 em diante já tinha gente com 2 cinturões de boxe, um da WBA e um da WBC. E foi em 83 que começou a terceira era com o surgimento da IBF. A IBF, por sua vez, surgiu com o objetivo de combater a corrupção no mundo do boxe. Então agora o cinturão mais prestigioso, que respeitava o mundo do boxe, que era contra a corrupção, era o do IBF. E foi depois do deslize da International Boxing Federation que surgiu a WBO, a World Boxing Organization, com esse quarto cinturão aqui, dando início à quarta era, no ano de 88. Cinturão, inclusive, que demorou um tempo para ser considerado, para ter credibilidade no mercado, e por muitos, inclusive, foi considerado que essa quarta era começou ali só em 2007, mas a WBO foi criada em 88. Dado esse contexto histórico da criação das organizações, dos 4 cinturões, vou falar um pouquinho agora de por que o boxe tem esse monte de cinturão, né? Por que não junta tudo e vira um cinturão só, igual o UFC, né? E basicamente tem 2 principais motivos. Um deles é que essas organizações cobram dos detentores dos cinturões uma taxa de regularização pro cara se manter campeão. Então imagina assim, imagina que cada cinturão desse aqui é uma carteirinha da OAB. E aí pra você manter a sua carteirinha da OAB, você tem que pagar ali uma taxa ali todo ano. E todos os campeões de todas as categorias, de todas essas organizações, têm que pagar essa taxa pra cada cinturão que eles têm. Daí tem maluco que tem 2, 3, 4 cinturões, eles têm que pagar uma taxa pra cada cinturão. Nessas, as organizações estão ali enchendo o bolso às custas dessa galera. Mas um segundo motivo também importante, que inclusive explica e justifica o número absurdo de lutadores invictos no boxe, é que essas 4 organizações aqui, elas basicamente desenvolviam ali e criavam as suas lendas concomitantemente em paralelo, na mesma timeline, ao mesmo tempo. O que permitia que lutadores invictos estivessem aqui lutando com um cartel de 30 lutas e 0 derrotas, 50 lutas e 0 derrotas, 27 lutas e 0 derrotas, 30 lutas e 0 derrotas. Isso que explica tanto lutador foda que demorou tanto tempo pra se enfrentar, né? O melhor e mais recente exemplo disso que eu tô falando agora é Tyson Fury e Alexander Usyk, que ficaram ali em paralelo criando as suas lendas e só foram se chocar agora recentemente. Então foi basicamente
basicamente isso. A primeira era foi aquela na qual a galera tinha um cinturão e é isso. E só tinha o campeão mundial, o indiscutível e acabou. Na segunda era, a galera já tinha esses 2 cinturões aqui, da WBA e do WBC. E daí tinha campeões só de um dos 2 cinturões e tinha um campeão unificado e indiscutível também. Já na terceira era, que foi a era do Tyson, inclusive, tinha gente que tinha um cinturão, tinha gente com 2 cinturões, os 3 cinturões. E era basicamente isso. O cara que ele tinha só um cinturão, ele era, aspas, só campeão. O cara que tinha 2 cinturões, ele era campeão unificado, mas ele não era um indiscutível ainda. O campeão indiscutível, né, o Undisputed, era o cara que tinha os 3, todos os cinturões. E o mesmo vale agora pra quarta era, né, onde o detentor aí, pica das galáxias do boxe atual é o Alexander Usyk, que é esse cara aqui. E putz, olha que foto maneira, cara. Eu com certeza iria pra padaria assim se eu tivesse esse monte de cinturão. Tranquilamente, numa terça-feira às 8 da manhã. E antes da gente continuar a história do Tyson, só pra ficar mais clara essa questão dos 4 cinturões, né, e por que muitas vezes os campeões de cada organização acabam não se chocando. Recentemente eu vi um vídeo massa do TJ Loves Fights, esse canal aqui maneiro que eu sigo do YouTube. E aí o TJ usou uma analogia com a NBA que eu achei sensacional, que eu trouxe aqui pro futebol pra explicar mais ou menos o que acontece no mundo do boxe. Aqui eu peguei o chaveamento do Mundial de Clubes que a gente teve da FIFA recentemente, só que eu substituí aqui os semifinalistas do campeonato pelos cinturões de cada organização. É basicamente isso que acontece com o mundo do boxe hoje em dia, só que aí, em vez dos caras chegarem aqui na semifinal e fazer aqui, ó, a semi do lado esquerdo e a semi do lado direito, e depois fazer a rinha final Master Blaster aqui, final de todas as finais, o que acontece hoje na prática do mundo do boxe é que muitas vezes os caras chegam aqui na semi e fica por isso mesmo. Porque cada campeão, pra reter esses cinturões aqui respectivos, eles precisam defender esses cinturões. Assim como os campeões do UFC defendem o cinturão deles e de outras artes marciais também, no boxe também tem defesa de cinturão. O Alexander Usyk, por exemplo, que tava lá com todos os 4 cinturões, foi destituído de um dos 4 cinturões porque ele se negou a lutar com o Dubois pra ter a revanche dele com o Tyson Fury, que foi o cara que ele derrotou inicialmente. Então ele foi lá, abriu mão de um dos 4 cinturões, bateu no Tyson Fury de novo, bateu gostoso no Tyson Fury, inclusive, e na sequência ele foi lá e bateu no Dubois, nocauteou e pegou de volta o cinturão dele. Ou seja, não tem essa Disney de conquistei os 4 cinturões e aí eu vou ficar esperando só um bonitão aqui na fila. O cara que tem os 4 cinturões é como se tivesse 4 filas de gente aqui esperando pra lutar com ele, e daí ele tem que escolher qual fila que ele vai trabalhar primeiro. Por isso que é tão difícil ser o campeão indiscutível, né, o Undisputed Champion. Entretanto, tem um outro título que é o mais foda de todos, que é o de campeão linear, o Lineal Champion, que é basicamente o título do brabo dos brabos. É um título moral que não tem cinturão, mas que pertence àquele que todo mundo sabe que é o 01 do esporte. Uma outra comparação, Michael Jordan em 92 era o campeão linear da NBA. O Romário em 94 era o campeão linear do futebol. O Led Zeppelin em 75 era o campeão linear da música. Dito isso, o cara que nos dias de hoje tem um dos 4 cinturões oficiais é campeão mundial, o champ. Novamente, o cara é, entre aspas, só campeão, né? O camarada que tem 2 ou 3 cinturões, ele é campeão unificado, né? O Unified Champ. E apenas aquele que tem os 4 cinturões é o campeão indiscutível, o Undisputed Champ. Novamente, o brabo dos brabo, né, o campeão linear. Em inglês eles falam que é The Man Who Beat the Man, né, o Lineal Champ, o cara que bateu todo mundo. Porém, na época do Tyson, a WBO não existia ainda, só tinham 3 cinturões. Então, com os 3 cinturões, em 87, o Tyson virou não apenas o campeão unificado, mas ele virou o Undisputed Champion e o Lineal Champion. Mike Tyson, em 87, era campeão de tudo. E foi assim que ele se tornou o primeiro Undisputed Champion do tempo dele. Primeiro campeão com os 3 cinturões dessa terceira era de campeões do boxe. Essa aqui foi a época que o Mike Tyson virou The Baddest Man on the Planet, o cara mais brabo do mundo. E na sequência do Heavyweight Unification Series, o Tyson enfrentou Tyrell Biggs, que era medalhista olímpico e nocauteou o maluco. E na sua 33ª luta, o Mike Tyson teve aquela que até então seria a sua maior vitória de todas, contra o seu antecessor. O cara que foi o Mike Tyson ali dos anos 78 até 85, por muito tempo, por sinal. O ex-campeão Larry Holmes, que havia apenas recentemente perdido a sua primeira luta para Michael Spinks. Mas foi no confronto com o Mike Tyson que Larry Holmes percebeu que os seus dias de ouro já haviam ficado pro passado. E foi nessa noite que ele sofreu o seu primeiro nocaute da carreira. E
E o malandro Michael Spinks era agora o único desafiante a campeão linear do mundo. Os rumores eram que ele, que havia sido o primeiro homem a parar Larry Holmes, ia ser o único capaz de deter Mike Tyson. Entretanto, a luta dos dois durou apenas 91 segundos e Mike Tyson deu esse nocautaço no Michael Spinks. E naquela noite, Mike Tyson não apenas venceu, mas aposentou Michael Spinks. Nessa mesma época, o casamento de Tyson com Robbie Givens já estava à beira do final e o seu novo contrato com Don King e Bill Clayton estava em negociação. E quando no final de 88, Tyson decidiu demitir o seu treinador Kevin Rooney, esse seria o início do declínio da carreira de Mike Tyson. Agora eu preciso contar uma história pra você e te mostrar um dos maiores easter eggs de Hollywood que tava na sua cara o tempo todo e você talvez nem percebeu. No finalzinho de 1990, Sylvester Stallone lançou o filme Rocky V, que supostamente seria o último filme da franquia. Filme no qual, pra quem não lembra, o Rocky havia acabado de vencer a sua luta mais difícil contra o russo Ivan Drago e volta para os Estados Unidos com sequelas graves e danos cerebrais devido à luta, tomando assim a decisão de se aposentar. Nesse momento, o empresário George Duke vira para ele e oferece uma última luta, em troca de um contra-cheque bem generoso. E quando o Rocky descobre que o seu contador aplicou um golpe nele, que a sua família agora tinha falido, iam ter que vender todas as propriedades e carros e perder todo o luxo que tinham e se mudar para o subúrbio da Filadélfia, apesar disso, o Rocky ainda não aceita a luta porque a Adrian fala pra ele: Rocky, você disse que se aposentou, a sua saúde é o mais importante, esquece essa luta. E então eles continuam no subúrbio. É nesse momento que um jovem prospecto chamado Tommy Gunn aparece na academia do Rocky e pede pra treinar ele. O Rocky vira treinador do Tommy Gunn, ele começa a ganhar todas as lutas e quando o Tommy tá na cara do gol, aquele empresário, George Duke, vai lá igual um vampiro e cola no pescoço do Tommy Gunn e vira empresário dele e convence ele de que o Rocky tá atrasando ele, tá atrasando o sucesso dele, atrasando a carreira dele, não tem as melhores intenções em mente e convence o Tommy Gunn a demitir Rocky. Momento no qual o Tommy Gunn vai lá e disputa o cinturão e vira campeão mundial e eles acabam brigando no fim do filme. E é um negócio de partir o coração porque o Tommy realmente abandona o Rocky e ele se vende ali por George Duke. E ele troca o cara que realmente foi o mentor dele pelo cara que pagou ele, deu o carro e deu a ruiva. E ele sai na mão no fim do filme, o Rocky bate nele, ganha dele inclusive. O que eu achei meio idiota porque no fim das contas ele podia ter lutado mais uma vez, ganhado uns milhões, pagado a dívida e mantido o estilo de vida pra família dele, mas enfim, essa história toda pareceu familiar pra você. Pois é, no final de 88, Mike Tyson, bonitão aqui, foi lá e demitiu o Kevin Rooney e falou assim: não, vou ficar aqui com o Bill Clayton, ele é meu empresário agora, e aí eu vou deixar o Dom continuar promovendo minhas lutas, porque ele tá fazendo um bom trabalho, deixa o bichinho trabalhar. E aí, nessa altura do campeonato, final de 88, o Cus já tinha falecido há 4 anos, e ele foi lá e demitiu o Kevin. Se não tiver óbvio pra você ainda, vamos lá, vou desenhar. O George Duke é literalmente o Don King no Rocky V, o cara até parece o Don King. O mentor, figura paterna, que ensinou tudo que o cara sabe sobre boxe, depois foi lá e morreu, que é o Mick no Rocky, que é o Cus D'Amato na vida real. O treinador, que era o cara que tava lá todo dia, que suou junto, que treinou junto, que chorou junto, que comemorou junto, levantou o cinturão junto, que no filme é o Rocky, na nossa história é o Kevin Rooney. E o bonitão que demite o treinador no filme, que é o Tommy Gunn, no mundo real é o Mike Tyson. E em 89, a vida do Tyson já tava uma bagunça do caramba. Era divórcio de um lado, era ele dirigindo sobre a influência de uso de psicotrópicos do outro, e começou a viver uma vida de luxos e mansões, e tigre de estimação, e luxo, e mulheres, e uso de substâncias ilegais, e festa. Foi nessa que ele lutou só 2 vezes em 89 e lutou com 2 caras assim meio meh. Venceu o Frank Bruno, venceu o Carl Williams. Quando aquilo que já era eminente acontece em fevereiro de 1990 e Tyson sofre a sua primeira derrota da carreira por nocaute para Buster Douglas, que era um azarão na luta na proporção simplesmente de 37-1. E mesmo o Tyson vivendo aquele estilo de vida de luxo e festas e zero foco, a gente precisa lembrar que ele era o campeão linear, ele era o campeão indiscutível, ele tinha os 3 cinturões, ele era um cara até então quase que intocável para os lutadores da época. Ninguém entendia como que o Tyson parecia ser invencível. Ele que não tinha só o estilo de ataque mais explosivo de todos os tempos da história do boxe, mas tinha também uma defesa muito forte, devido ao estilo Peekaboo desenvolvido por Cus D'Amato. E esse estilo de luta tem esse nome porque em inglês, Peekaboo, que é equivalente àquela brincadeira que os pais fazem com os bebês de colocar a mão na frente dos olhos e perguntar: cadê o bebê? E aí tira as mãos e fala: achou! Essa mesma brincadeira em inglês, os pais botam as mãos na frente dos olhos, só que em vez de falar achou, eles falam Peekaboo. E essa movimentação corporal única do Tyson, desenvolvida pelo Cus, na qual ele botava as 2 mãos rente ao rosto, tal qual um pai brincando de Peekaboo com o filho. E ele se movimentava em pêndulo de um lado pro outro, num ritmo meio imprevisível, o que dificultava os oponentes acertarem ele, e ao mesmo tempo permitia que o Tyson desse os cruzados dele com ainda mais potência, pelo movimento de pêndulo que ele fazia com o corpo, no qual ele aproveitava o embalo e conseguia nocautear os oponentes em um só golpe. Bom, em fevereiro de 1990, o
estilo Peekaboo não foi suficiente para vencer Buster Douglas, e apesar da derrota, o Tyson disse em entrevista pós-luta que foi um grande momento para ele, abre aspas, eu precisava dessa luta para me fazer um melhor lutador e uma melhor pessoa. Foi assim que na sequência Tyson enfileirou 4 vitórias, sendo a primeira delas contra Harry Tillman, o único oponente que havia o derrotado enquanto amador. Só que dessa vez ele pegou o Mike Tyson mais maduro, mais cabreiro, e o Tyson foi lá e nocauteou o Harry Tillman. Tyson enfrentou também por 2 vezes o canadense Donovan Ruddock, pois após uma interrupção prematura na primeira luta dos dois, foi definido que haveria uma revanche, na qual o Mike Tyson venceu por decisão unânime. E nesse meio tempo, o novo campeão agora era Evander Holyfield, que havia tomado o cinturão de Buster Douglas. Entretanto, o 92 começou de um jeito não tão legal pro Tyson quando ele foi processado em um caso de estupro. Na época, o então empresário Donald Trump apoiou o Mike Tyson publicamente, falou que ele tinha certeza que o Mike Tyson ia ser inocentado e que logo logo ele estaria de volta nos rings. Na época do julgamento, Alan Dershowitz, advogado de defesa de Tyson, descobriu que a vítima, Desiree Washington, havia se envolvido numa falsa acusação de estupro com um colega de ensino médio, caso que na época foi desmentido e não houve de fato abuso. Foi então que a defesa de Tyson apelou para que as evidências do passado da vítima fossem reveladas e usadas no julgamento. Desiree Washington, que era modelo e miss e que tinha 18 anos nessa época do julgamento com Tyson, entretanto, devido à Rape Shield Law, que é uma lei que protege vítimas de casos de estupro e impede que o histórico sexual das vítimas sejam usados durante o julgamento contra elas. A defesa de Tyson insistiu para que essas evidências fossem levadas em conta no julgamento porque eram algo chave para inocentar o Tyson. Entretanto, o chefe de justiça Randall Shepard, que apoiava a decisão de deixar usar as evidências, deixou o caso após uma discussão da esposa dele com o advogado de Tyson sobre o caso. Ou seja, o único cara que podia botar um dedinho na balança e pender pro lado do Tyson vazou do caso. E foi assim que Tyson foi condenado a 6 anos de prisão em fevereiro de 92. E após cumprir metade da pena com 3 anos de prisão, foi concedida liberdade condicional ao Tyson em 95 e ele voltaria ao ringue. Nesses 3 anos longe, tinha muita gente questionando se o Tyson ia continuar a voltar, se ele estava em forma ou não, se ele tinha engordado, se o time dele não tinha passado, era melhor se aposentar mesmo, que talvez o auge dele já teria passado e os anos de ouro já tinham virado saudade. Entretanto, Mike Tyson não só saiu da cadeia trincado, como também havia se convertido ao islamismo e voltou de fato aos rings, mas agora com uma nova energia. E a volta do Tyson foi vendida ao público como o grande retorno e rendeu mais de 96 milhões de dólares no mundo inteiro, incluindo o recorde dos Estados Unidos de pay-per-view com 63 milhões de vendas e 1,5 milhão de lares americanos. Em 96, o Tyson recuperou sem grandes dificuldades o cinturão da WBC numa revanche contra Frank Bruno, que ele já havia derrotado. E nessa época, Don King, lembra dele? Influenciou Lennox Lewis a deixar que Tyson enfrentasse Bruce Seldon pelo cinturão da WBA. Nessa época que o Tyson ficou preso, tinham 2 caras que estavam ali se bicando pra ver quem era o brabo dos brabos: Lennox Lewis e Evander Holyfield, a quem o Tyson quase enfrentou antes de ser preso, mas aí, né, desandou. Então, antes dessa luta pelo cinturão da WBA, o Don King virou pro Lennox Lewis e falou assim: amigão, vem cá, pega aqui 1 milhãozinho aqui agora pra você ficar de boa essa rodada e na próxima rodada você pega quem ganhar aqui essa luta. O Don King não era besta, ele sabia que a luta do Lennox Lewis com o Tyson ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Só que ele escolheu que fosse mais tarde, porque ele queria ganhar mais uns milhões ali no caminho. O Tyson, que agora tinha saído da prisão, voltado a ser campeão unificado da WBA, da WBC, iria enfrentar agora um dos seus maiores rivais da carreira, Evander Holyfield. Nessa época, ninguém, absolutamente ninguém, achava que o Holyfield poderia ganhar do Tyson, porque ele havia recentemente se aposentado ali em 93, e muita gente já dizia que ele já tinha ganhado o que tinha pra ganhar no boxe, que o tempo dele já tinha passado e que agora tava na hora do Lennox Lewis e do Mike Tyson se bicarem. Mas aí o Holyfield foi lá e calou a boca de todo mundo e nocauteou o Mike Tyson. E após a derrota na primeira luta com o Holyfield, o Tyson teve a sua revanche imediata em 97. O Tyson, agora como desafiante, recebeu 30 milhões pela luta e Holyfield, então campeão, 35 milhões, que haviam sido até então, em 97, as maiores bolsas da história do boxe e continuariam sendo as maiores bolsas até o ano de 2007. Entretanto, foi nessa segunda luta que o Mike Tyson entregou um dos momentos mais icônicos da história do boxe, dando mais um sinal do total descontrole emocional dele nessa época, quando após receber algumas cabeçadas não intencionais na luta, pelo menos o Holyfield falou que foi não intencional, o Tyson ficou pé da vida e foi lá e resolveu morder a orelha do Holyfield, não uma, mas 2 vezes. Muita gente não sabe disso, inclusive, foi 2 mordidas. Ele deu a primeira mordida, o Holyfield ficou puto, deu uns pulinhos, o árbitro falou: faz isso não, rapaz. Ele foi lá e mordeu de novo.
Daí o caldo engrossou pro Tyson. Em julho de 97 ele teve a licença de boxe dele rescindida pela Comissão Atlética do Estado de Nevada e ele também foi multado em 3 milhões pelo episódio da mordida do Holyfield. Essa foi a mordida mais cara da história da humanidade. 3 milhões pra morder uma orelha. Tipo assim, tu é rico, beleza, tem ali, sei lá, 100 milhões no banco, tem patrimônio, tem investimentos, mas aí tu resolve morder a orelha do maluco por 3 milhões. Eu tava me perguntando durante essa gravação, se eu tivesse a grana do Tyson nessa época, a orelha de quem eu morderia por 3 milhões? Enfim, o Tyson foi recuperar a licença dele pra lutar apenas em outubro de 98. Então ele ficou ali 1 ano e meio fora do páreo, né? Foi lutar de novo só em 99. E no meio dessa tempestade, em fevereiro de 99, o Tyson foi sentenciado a 2 anos de liberdade condicional, multado em $5.000 e 200 horas de serviço comunitário, depois de agredir 2 motoristas no acidente de trânsito. Cara, imagina, você tá lá na avenida principal da tua cidade, meio distraído, mexendo no zap, e aí o sinal abre e você não vê direito, e você vai lá e bop, dá um totó no carro da frente. Tu puxa o freio de mão meio assustado, para o carro, bota a marcha no neutro, e quando pensa que não, sai o Mike Tyson do carro, bufando pela boca com a cara de puto, arranca você pra fora do teu carro e bate em você. Dando sequência às próximas vitórias da carreira, o Mike Tyson lutou contra Orly Norris, e depois do gongo soar, ele deu mais um soquinho no cara que derrubou ele no chão, e aí o maluco foi lá e falou que machucou o joelho, e a luta foi interrompida e foi um não contest. Machucou o joelho. Em 2000, Tyson lutou 3 vezes, começando o ano com 2 nocautes e tirando onda nas coletivas de imprensa pós-luta, desafiando Lennox Lewis. Nessa época aqui teve um consagrado chamado Andrew Goyota que lutou com Tyson. O maluco ficou simplesmente desfigurado, incapacitado, ficou estragado, ficou prejudicado depois da luta com Tyson. Entretanto, apesar da luta inicialmente ter sido um nocaute, ela foi convertida para no contest porque o Tyson acusou positivo pro uso de marihuana no teste antidoping. Então em 2001, lá estava o Mike Tyson em todas as possíveis coletivas de imprensa falando: eu sou o Sonny Liston, eu sou Jack Dempsey, eu sou feito do mesmo pano que eles, eu sou o brabo, eu sou o cara. Finalmente, Lennox Lewis lutou com Mike Tyson e nocauteou o Tyson no 8º round. Em 2003, o Tyson teve a sua última vitória profissional no boxe contra Clifford Etienne em 49 segundos. E em agosto desse mesmo ano, o Tyson declarou falência, reportando aproximadamente 23 milhões de débito. E em julho de 2005, o Tyson rompeu o ligamento do joelho na luta contra Danny Williams e foi nocauteado. No ano de 2005, após a derrota para o irlandês Kevin McBride, Tyson confessou que aceitou a luta para se livrar do seu débito e veio a se aposentar como boxeador profissional após essa luta. 2 anos depois, no mês de agosto, Tyson se declarou culpado por posse e dirigir sob o efeito de drogas. Na sua autobiografia, no ano de 2013, o Tyson admitiu o vício em cocaína, bem como usar amostras de urina da então esposa e dos seus filhos para não cair no doping, dos anos de 97 até 2003. Mas como Mike Tyson sempre fez na vida dele, desde a infância difícil nos bairros de Nova York, até a perda do Cus D'Amato, até a derrota pro Buster Douglas, a condenação do caso de estupro, depois a prisão, e o então final triste da carreira, perdendo 3 das últimas 4 lutas, Mike Tyson começou uma verdadeira reinvenção de si e começou a sua volta por cima, sendo induzido ao Hall da Fama do boxe em junho de 2011, juntamente com Julio César Chávez e Sylvester Stallone. Ao longo dos anos, o Tyson fez diversas aparições no cinema, dentre elas as notáveis aparições no filme Rocky Balboa em 2006, fazendo o papel dele mesmo do lado do ringue, fazendo o trash talk com o campeão. E no ano de 2009, Mike Tyson fez a participação lendária no filme Hangover, conhecido no Brasil como Se Beber Não Case, onde ele faz o papel de Mike Tyson, e apesar de ser uma participação curtinha, rapidinha, foi maravilhoso. E já nessa época, no comecinho dos anos 10, o Mike Tyson começou a voltar para as telas e voltou a estar em evidência mais uma vez, até que no ano de 2020, Mike Tyson e Roy Jones Jr. se enfrentaram como evento principal do Legends Only League. E evidentemente, como o evento contra o Roy Jones Jr. foi um sucesso comercial que levantou mais de 80 milhões de dólares, 4 anos depois a gente teve Jake Paul versus Mike Tyson. Evento que foi transmitido ao vivo na Netflix em 2024 e que, devido às complicações com as comissões atléticas dos Estados Unidos, o evento quase foi uma exibição, mas os caras bateram o pé e eventualmente a luta foi aprovada e consta no cartel profissional de ambos os lutadores. O co-main event dessa luta foi a revanche entre Katie Taylor e Amanda Serrano pelos títulos da WBA, WBC, IBF, WBO e The Ring feminino, ou seja, era o título de Undisputed Champion feminina, de campeã indiscutível e linear do boxe feminino. Até mesmo o nosso querido Whindersson Nunes estava aqui marcando presença na luta dele contra esse indiano safado aqui, que fez uma coisa meio estranha com ele na luta. Teve o cinturão masculino meio médio da WBC em jogo. Teve a luta da noite, que foi a guerra de Katie Taylor e Amanda Serrano. E aí, meu amigo, Mike Tyson entrou no ringue depois de quase 20 anos longe dos holofotes e saiu na mão contra o Jake Paul, que na época tava com 27 anos, se eu não me engano. Mike Tyson com 58. Simplesmente 31 anos de diferença de idade. Daí eu já tô prevendo o neguinho nos comentários aqui do vídeo falando assim: ah, porque o Mike Tyson foi armação essa luta,
luta, como é que o Tyson segurou o soco, que não sei o que o Jake Paul, teve um vídeo no TikTok que eu vi que o Jake Paul ia ser nocauteado e o Mike Tyson pegou e segurou o soco. E daí foi combinado essa luta que não sei o que o Tyson, se ele quisesse, ele matava o Jake Paul. Quem quiser comentar aqui no vídeo se foi armação, se não foi, comenta aí os seus argumentos. Mas todo mundo que acompanha a boxe sabe que não foi armação, sabe que na verdade o Jake Paul segurou a mão, segurou marcha pra não fazer feio com o Mike Tyson, porque ele tava lutando não só com o cara que era a lenda pra ele, que era a referência dele, o herói do boxe dele, mas também com um cara que era praticamente idoso. Então, na verdade, quem lutou de freio de mão puxado foi o Jake Paul, não foi o Mike Tyson. Se você discorda, pode comentar aqui por que foi armação, bota aqui os seus argumentos que eu quero ver. O que importa dessa noite foi que o evento foi pioneiro em transmissão ao vivo na Netflix, apesar de que aproximadamente 90 mil pessoas falaram online que tiveram problemas na transmissão, que tava travando, beleza. Eu, pessoalmente, não tive problemas, não travou pra mim, mas não duvido que uma galera teve problema. O que eles fizeram aqui foi muito massa, eles não fizeram um evento pay-per-view, onde você tinha que ele pagar 50 contos, 60 contos, 100 contos pra assistir a luta. Eles transmitiram o evento ao vivo na Netflix e uma semana antes da luta, eles postaram um documentário que era o Countdown Paul vs Tyson. Os caras basicamente postaram ali alguns episódios pra fazer o esquenta da luta, pra dar o contexto pro público. Semana que vem, sexta-feira, vai ter essa luta aqui, beleza, entendi. E nessa brincadeira de fazer evento ao vivo na Netflix, Jake Paul botou 40 milha no bolso e Mike Tyson botou mais 20 milhãozinho na conta. Então, após a falência em 2003 e mais de 20 milhões de dívidas, Mike Tyson se reergueu e fez diversas aparições em filmes e exibições de boxe por 2 décadas. Ele tem atualmente 3 marcas, a maior delas na qual ele atua como CEO é a Tyson 2.0, que é uma empresa que vende produtos à base de cannabis ativa. Ele tem o podcast dele, o Hot Boxing with Mike Tyson, e ele tem a marca de produtos esportivos dele de boxe. O patrimônio atual do Tyson é estimado em 30 milhões de dólares, pelo menos o declarado. E para terminar esse vídeo maravilhoso sobre o Mike Tyson, que é um lutador que eu pessoalmente gosto muito, apesar de todas as controvérsias e problemas da carreira dele, eu quero deixar uma pergunta para você que também é fã do Tyson e também viu todas as lutas dele. Mas tem que responder rápido, responde sinceramente. Você sairia na mão respeitosamente com o Mike Tyson por 40 milhões de dólares? Porque, cara, o que eu ouvi de neguinho falando do Jake Paul, porque, que o Jake Paul isso, o Jake Paul é aquilo. Porque a maior cagada da vida do Jake Paul foi lutar com o Mike Tyson. Meu irmão, o cara lutou com o herói dele e ganhou 40 milhões por isso. Lembrando que o Jake Paul não espancou o Mike Tyson, ele não nocauteou o Mike Tyson, ele fez uma luvinha com o Mike Tyson ali no Netflix ao vivo e ganhou 40 milhões de dólares. Fala a verdade, hein? E se você chegou até aqui no vídeo, eu tenho 2 coisinhas pra te pedir. São 2 coisas muito simples que você vai levar 10 segundos pra fazer. A primeira é se inscrever, caso você ainda não seja inscrito no canal. E a segunda é clicar no botão Hypar aqui embaixo do lado dos comentários. Esse botãozinho Hypar é uma função que tá em beta teste, que só tem no Brasil e mais 2 países, e que o YouTube tá testando agora pra tentar fazer um tipo de ranqueamento orgânico dos vídeos do YouTube. É meio parecido com o Netflix quando você entra e tem lá o top 10 do Brasil. Pois é, no YouTube agora também tem isso. Mas não é o YouTube que decide o top 10 baseado em visualização apenas. São as pessoas como você que chegam até essa parte do vídeo que falam, putz, que canal sensacional, que vídeo maravilhoso, quero dar uma moral pra esse cara. E daí, se você for pelo celular aqui no vídeo, você vai ver em cima dos comentários, tem lá o botãozinho de curtir, de compartilhar, remix, thanks, e aí vai ter aqui o botãozinho hype, do lado de download. Você clica nele e você vai clicar em hypar. E é possível fazer isso gratuitamente 3 vezes por semana. Daí, claro, tem uma galera que quer dar mais moral ainda pro vídeo, vai lá e faz um hype com 5 reais, 10 reais, né? Mas aí só se tu gostou muito mesmo do vídeo. Vou ficar muito feliz. Então, meu pedido do coração aqui pra tropa que tá acompanhando o canal semana após semana, vendo o canal crescer. Eu tô muito feliz de ver vocês aqui nos comentários toda semana e ver o crescimento do canal. Então é isso, se você for da tropa que tá apoiando o crescimento do canal, quer ver o canal bombar, chegar nos 10 mil inscritos, 100 mil inscritos, 1 milhão de inscritos, toda semana o que eu te peço é você me ajudar aqui nessa votação do paredão do YouTube aqui do Hype. E todo vídeo que você assistir a cada sexta-feira, você clicar aqui no Hype 3 vezes, gratuitamente, aqui em cada vídeo. Eu agradeço de coração. Cada like, cada comentário, cada curtida, cada visualização me impulsiona a fazer o vídeo da sexta-feira que vem. Tamo junto e eu te vejo do outro lado pro próximo conteúdo.